Renan, vamos sair um pouquinho agora depois a gente volta para a questão da segurança, mas agora vamos falar sobre o que é que o Missão, como o seu partido, e você, vamos falar você que você tem idade de ser meu filho, defende o fim de subsídios e privilégios. Você teria coragem de enfrentar, por exemplo, os subsídios da Zona Franca de Manaus, ou os penduricalhos, né, do judiciário, da elite, do funcionalismo público? Com certeza. Eu sou o único pré-candidato que está falando disso. Todo mundo tem um medo. A galera. Porque você não bota o pé no Amazonas se você for falar o básico para a população do Amazonas. População do Amazonas, população de Manaus. A Zona Franca é uma distorção que está custando muito caro para os brasileiros. Ela custa dezenas de bilhões por ano. Sabia que é mais fácil eu fechar a Zona Franca de Manaus, pegar todo mundo que trabalha e dar um salário para ele, só para ele não estar na Zona Franca de Manaus? É mais barato para o Brasil fazer isso. Por quê? Porque não funciona. Porque o método de você tira uma moto, manda para lá, volta, tudo é muito caro, não tem logística. Foi uma coisa artificial. E não é que eu quero simplesmente fechar a Zona Franca de Manaus de uma vez. Não, eu quero fazer assim, ó. Vamos começar paulatinamente a substituir a Zona Franca de Manaus do modelo atual que não funciona por um modelo que funciona lentamente, para as pessoas já serem realocadas e até ganharem mais. Como? Com o maior polo farmacêutico das Américas. A Índia investiu num polo farmacêutico gigantesco, uma região similar. Nós vamos ter o maior polo farmacêutico. E produtos farmacêuticos, como vocês podem ver, vocês estão assistindo, são produtos leves. Não é um equipamento enorme como uma moto, um carro, um equipamento agrícola ou televisões. Medicamentos são leves. Por serem leves, eles são logisticamente mais fáceis de serem transportados para outros lugares. Nós temos matéria-prima abundante na floresta, a marca que pode ser utilizada através da floresta. Então, nós vamos lentamente substituir um modelo por outro. Lentamente. E é muito tranquilo de fazer. O que não dá para fazer é ficar para sempre sustentando um negócio que não funciona. É isso que nós não queremos, que a gente tem que atacar os problemas brasileiros. Segunda coisa, do judiciário. Aí do judiciário não é lentamente, não. Elite do judiciário eu vou cortar na hora. Imagina, um cara que ganha 200 mil por mês, não, agora mês que vem só vai ganhar 180, no outro 160. Não, eu vou cortar isso. E isso vai me abrir dezenas de bilhões em verba para gastar. Um pedaço disso aí eu vou usar para aumentar o salário de policial. Por quê? O policial é o cara que está na ponta lutando contra o crime. E os salários dos policiais são muito injustos para quem dá a vida para fazer justiça. Então olha que injusto. O cara que dá a vida para fazer justiça e vive a injustiça, que é o policial, ele ganha pouco. E o cara que trabalha muitas vezes pela injustiça, como muitos juízes fazem, não é que recebem muito, recebem ilegalmente fortunas. Isso será resolvido. Renan, volto a perguntar novamente. Para você fazer tudo isso, você vai ter que ter apoio do Congresso Nacional. Você já disse que, sendo presidente da República, você vai buscar aqueles partidos que tenha, né, respaldo, que eu acho que tem poucos, me desculpe, mas eu acho que tem poucos. Mas com a estratégia que você pretende montar, porque você precisa desse apoio, você acha que você vai conseguir o apoio desses partidos que você vai buscar? Eu volto a colocar, se eu ganhei a eleição falando isso e eu vou ganhar a eleição falando isso, significa que esse é o tema mais importante do Brasil. E significa que a população brasileira, na sua maioria, vai apoiar isso. A partir do momento que eu começo uma guerra contra o crime organizado no dia 1 do meu mandato, colocando o Brasil em estado de defesa e começando a invadir favelas, reocupando presídios, entrando no Porto de Santos, fazendo operação, pegando gente do mercado financeiro que lá na Faria Lima, lá em São Paulo, que atua com o crime organizado, minha popularidade vai subir. Como subiu a do Cláudio Castro, lá no Rio de Janeiro, como subiu a popularidade do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destruindo o crime organizado, com a popularidade em alta, tendo sido eleito para isso, e chamando as pessoas boas que existem nos partidos para compartilhar dessa popularidade, construindo um Brasil melhor, eu vou ter maioria para passar as coisas que nós precisamos. A primeira é a mudança nas leis penais, a segunda é um ajuste nessa parte fiscal e de privilégios que o senhor comentou, bem grande, e a terceira é uma reforma administrativa no Brasil para mudar municípios, estados, dinheiro que vai de um lugar para o outro, para você começar a fazer as regiões mais pobres começarem a buscar as regiões mais ricas em termos de desempenho. Por falar em popularidade, a pesquisa Atlas Intel desse mês agora, acho que foi desse mês, mostram você com cerca de 3,4%, me parece, se eu não me engano, 3,4% das intenções de voto, tá? E eu quero saber como é que você vai romper a barreira do voto útil em nomes como Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas,
né, que hoje aí monopolizam o campo da direita. O Missão, tá certo? Vai fazer o quê para mudar isso? A missão vai falar a verdade. Nós vamos falar a verdade igual eu tô falando a verdade pro senhor aqui. Sem nenhuma papo na língua. Então a gente vai fazer uma campanha falando que as pessoas gostam de ouvir o que elas não gostam de ouvir. As pessoas gostam do meu discurso sobre segurança pública. Agora, eventualmente, elas não vão gostar de outros discursos. Mas eu vou falar sempre a verdade. E falar a verdade, mesmo a verdade sendo amarga, faz com que a pessoa acredite mais em você. Que é o que eu tô fazendo. Tanto que eu, em 2 meses de pré-campanha, ultrapassei o governador de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Nessa pesquisa que o senhor citou. Sim. Como é que eu passei? Eu não tenho o dinheiro que eles têm, eu não sou governador de nada. É só porque eu falo a verdade. Só isso. Eu não tenho... Eu não tenho nada que eles não tenham. O dinheiro deles pode comprar quase tudo que eu tenho. Só não pode comprar a verdade. A verdade não se compra. Existe alguma hipótese que você possa... eu vou fazer essa pergunta, mas você responde também, se quiser. Existe alguma hipótese de você abrir mão de sua candidatura aí em prol de uma coalizão da direita? Nunca. Nunca, porque eu acho que essas figuras da dita direita são apenas homens corruptos e fracos. E você não vai derrotar um cara como Lula sendo corrupto e fraco. O cara como Lula é o seguinte, o Lula é como se fosse o grande inimigo. Se eu boto um cara que é fraco, ele vai perder. Se eu boto um cara que é corrupto, ele vai ser comprado. Então, por que eu vou enfrentar o Lula me unindo com gente corrupta e fraca? Não tem sentido. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, além de fraco, é corrupto. Tanto que, as informações vão todas nessa linha, o Lula está comemorando que o Flávio é candidato. E eu vou fazer um desafio para os senhores que estão assistindo essa live e estão nos ouvindo aqui na rádio e na televisão. Me deem um ataque que o Lula fez ao Flávio Bolsonaro desde que ele falou que é candidato. Nenhum. Porque é bom pro Lula. O Lula é esperto. O Lula é gaiato. O Lula sabe jogar. É gaiato. Não, aqui ó. Entendi, esse cara vai perder, deixa ele concorrer. E o Flávio vai concorrer. E o Flávio vai perder pro Lula e pra mim. E aí eu vou enfrentar o Lula no segundo turno e eu vou derrotar o Lula. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.